Ok, pessoal. A aula de hoje vai ser sobre mudança social, tá? E a primeira pergunta que eu faço a vocês é o seguinte: o que é mudança social, na opinião de vocês? Da população, das pessoas. Das pessoas. Das pessoas o quê? Qualidade de vida. As ideias estão totalmente desconcertadas aí. Mas o que é mudança social para vocês? Tem a melhor qualidade de vida. A maneira como a sociedade evoluiu ao longo do tempo. A mudança social, ela está atrelada, consequentemente, à questão de transformação social ao longo do tempo. Então, ela é histórica. A mudança social, ela não ocorre de forma repentina, rápida. São as relações sociais do passado que, consequentemente, vão provocar tal mudança social, ou tais mudanças. O Brasil não pode ser comparado como um país igual a 100 anos atrás como hoje, ou hoje igual a 100 anos atrás. É uma sociedade que, ao longo da história, modificou-se. E essa sociedade só foi possível a modificação por conta dos movimentos sociais, por conta do interesse de grupos sociais que, ao longo da história, devido à falta de sua participação direta nas decisões sociais, ou mesmo constitucionais, ou exclusão de determinados grupos de seus direitos, ou civis, ou políticos, que vão provocar a mudança. A mudança ela não ocorre de forma inesperada, ela tem que ter um sentido, seja ele político, seja ele econômico, seja ele social. Ela tem que ter um sentido. Senão não torna-se nenhuma mudança. As coisas continuam a mesma. Por que a abolição da escravidão era necessária? Porque a maioria da população estava passando por penúrias. Situação de fraqueza, de pobreza, de miséria. Apanhavam, eram mortos, estuprados, eram mortos de várias formas. Então, a mudança social ela ocorre por uma necessidade ou pela falta das circunstâncias econômicas, políticas e sociais de um determinado grupo, que normalmente está excluído. Muito bem, Gabriel. E normalmente esse grupo social está excluído da sociedade. Nós temos vários movimentos que ocorreram na história brasileira. Eu vou citar sempre o Brasil, que é o nosso país, e vocês precisam ter conhecimento sobre a história do Brasil. Nós tivemos vários movimentos na história política do Brasil que tentaram modificar as estruturas políticas e administrativas desse país. A revolta da vacina, por exemplo, no Rio de Janeiro, foi uma revolta da população afavelada, que não tinha condições sociais. Além disso, veio uma vacina e as medidas sanitaristas de Oswaldo Cruz, nem o ministro da Saúde, na época, pelo Rio de Janeiro, nem alertava a população da situação. A situação se revoltou, se rebelou no início do século XX. Como é que pode? A gente vive na miséria, não tem saneamento básico, vivemos passando necessidade. Aí vem ainda o governo do Rio de Janeiro com essa vacina obrigatória sobre uma doença que nem foi explícita para a população, vamos às ruas. Aí vieram a polícia do Rio de Janeiro, vieram as autoridades, mataram gente, foi uma matança. Prenderam revoltosos. E hoje, como é que está a turma favelada do Rio de Janeiro? Quase a mesma situação. A violência é uma realidade, a pobreza, a falta de dignidade existe no papel, mas não existe na prática. São os excluídos. E o que fazer para transformar essa sociedade pobre, miserável, através de quê? De movimentos sociais. Desse grupo social que está passando por dificuldade, que possivelmente a tentativa é de quê? De uma. Mas nem sempre, meu querido, foi assim. Tá bom? Nem sempre foi assim. Os negros
no Brasil, precisaram de 350 anos de história de tortura e mortes e trabalho gratuito para provocar uma liberdade no final do século XIX. E mesmo assim, mesmo diante da chamada abolição da escravidão, muitos negros ainda continuaram em situação de miséria. Tá bom? Muitos negros continuaram pobres e nem tinham para onde ir. E hoje o preconceito ainda é como no centro. Preconceito racial ainda é o símbolo da escravidão presente em nosso mundo. É questão de cabelo, é questão de cor de pele, né? É a brincadeira, a famosa brincadeirinha, que ela tem um contexto de realidade muito triste, historicamente falando. E a mudança social, ou dessas estruturas, dessas circunstâncias, ela só ocorre da seguinte maneira: através de um grupo social que propõe a inclusão dos seus interesses nas leis, nas ações dos políticos, nas leis municipais, nas leis estaduais, nas leis federais. É a busca dos excluídos por autonomia pública e também pela busca pela liberdade. Eu acabei de dizer, né, que a autonomia é liberdade. Fazer, fazem, mas constitucionalmente os políticos nacionais, eles não atendem à necessidade de todos e nunca vão conseguir. Nunca vão conseguir, porque a sociedade hoje, gente, ela vive em tribos. É a tribo de evangélicos, de católicos, de comunistas, de socialistas, de capitalistas, de filósofos, daqueles que não têm maturidade intelectual alguma, né? De homossexuais, de heterossexuais, e cada grupo desse com interesse em comum, que é a liberdade. Né? Agora, a maneira de como esses grupos buscam a liberdade é outra questão a ser discutida. Nos movimentos LGBTs que eu não concordo muito. Porque não tem base. Não tem discurso. Jesus Cristo se tornou o maior democrata de toda a história. Por conta de quê? Se ele fosse mudo, ele não tinha conquistado tanta gente. Vocês acham que ele tinha conquistado se fosse mudo? Claro que não. Ele ia ser mais um rejeitado naquela sociedade antiga, né? Com aquelas características antigas e antiquadas à nossa realidade de hoje. Jesus Cristo conseguiu ser o maior democrata de toda a história por conta do discurso intelectual. Por conta do seu interesse de mudar a ordem e de provocar o quê? O vírus do seu discurso nas pessoas. Para que todo mundo se engajasse nas ideologias de Jesus Cristo. Ele queria conquistar discípulos, novos adeptos, e até hoje, o cara morto consegue conquistar uma grande quantidade de gente para seguir suas ideias. É o discurso que muda, gente. Não adianta fazer uma festa como essas festas de movimentos LGBT e contratar Pablo Vittar e Anitta só para isso, não. Torna-se um carnaval fora de época. Uma festa sem ideia, sem ideologia, sem o foco que é a liberdade e igualdade dos homossexuais em relação aos heterossexuais. Tá bom? Não sei se vocês concordam comigo. Mas já dizia Karl Marx, é o discurso que vale. A tentativa de Karl Marx de alertar o proletariado era através do discurso, de formar o quê? Rebeliões, movimentos em prol da liberdade, de melhores direitos, de melhores condições de vida, salário para a população. Tá? Então isso aí deve ser analisado. Tá bom? Deu para entender até aí essa visão ou não? Então, pronto.
Próximo slide, o que é a mudança social? Vamos agora ver cientificamente como a sociologia trata da mudança social. Mudança social refere-se a uma alteração na ordem social de uma sociedade. A mudança social pode incluir mudanças da natureza, instituições sociais, comportamentos sociais e também nas relações que mantemos uns com os outros. Segundo esse sociólogo aqui, o Guy Rocher, ele é um sociólogo canadense, tá? Quem quiser pesquisar sobre ele, fique à vontade. Ele cita aí 4 características sobre a mudança social. Trata-se de um fenômeno coletivo, de modo a implicar uma coletividade ou um setor apreciável desta. Deve afetar as condições ou as formas de vida. Em seguida, ele diz, deve ser uma mudança da estrutura, de modo a ser possível observar uma modificação da totalidade ou de certos componentes da organização social. Aí ele diz o seguinte aqui no terceiro. Supõe a possibilidade da sua identificação no tempo. Por isso que a mudança social ela é uma questão de tempo. Para acontecer de fato, é necessário analisar a história de cada sociedade. Ela não acontece de uma forma repentina. Pode-se dizer que é a partir desse ponto de referência que houve mudança e o que é, ou o que mudou, por que mudou, quais as circunstâncias que levaram à mudança social. E por fim ele diz aqui, toda mudança social tem de dar provas de uma certa permanência. As transformações observadas não devem ser efêmeras ou superficiais, elas têm que ter um sentido, para que provoque de fato a mudança das estruturas sociais. Porque senão ela perde sentido e ela vira uma festa de carnaval, fora de época. Entenderam? Né? Você não conquista, os negros não vão conquistar a liberdade diminuindo os brancos. Eles só vão provocar mais brigas e mais disputas de classe social. De quem é melhor ou quem é pior, ou quem é pior ou quem é melhor. Você conquista através do discurso, da fala, da voz ativa intelectual, que teve conhecimento, que teve base. Caso contrário, deixa de ser mudança. É apenas mais uma festinha de rua. Tá bom? Vocês concordam comigo ou não? Se não concordar, pode dizer, que a gente está aqui para discutir, tá? Ok? Qual é que você acha que existe para a gente ser da vontade? Mas existem grupos que querem uma espécie de conquista de tempo. Eles acham que os 350 anos de escravidão foi um tempo perdido. Esse tempo perdido foi ocasionado pelos brancos. Então, eles querem conquistar esse tempo através de direitos mais fortes, com participação ativa dos negros, que superiorizam os direitos dos brancos. É isso, seria isso. Né? Mas tem de tudo, viu, na sociedade hoje. Se você imaginar, tem de tudo. Né? Então a gente define mudança social como sendo toda transformação que é vista no tempo, que afeta de uma maneira que não seja provisória ou efêmera a estrutura ou funcionamento da organização social de uma data coletividade e modifica o curso de quê? Da história. São esses movimentos sociais que vão provocar a mudança social e que, consequentemente, vai transformar o quê? A história. É como eu disse, o Brasil não é o mesmo de 100 anos atrás, de 200 anos atrás, de 300 anos atrás. Em algum sentido, sim. A pobreza ainda continua, o preconceito, o subdesenvolvimento e a economia de subdesenvolvimento. Existem coisinhas. Até porque na história não ocorre uma ruptura completa das coisas. Nós temos aqui vários elementos da Idade Média hoje. O professor e os alunos, a igreja e os ricos. Embora naquela época o ensino era religioso, bom, mas isso aí houve rupturas. Modelos econômicos que se alteraram ao longo da história, também o comportamento das escolas e de todas as instituições se alteraram. A família não é a mesma
Hoje nós temos casamentos homossexuais legalizados oficialmente pela justiça entre homens e mulheres, né? Homens e homens, mulheres e mulheres. Há 100 anos isso era quase que impossível de ser visto, mas já existia. Né? As escondidas, mas existiam. Ok, vamos continuar nossa aula. A sociedade, ela não é parada. Ela é parada. Nós somos um estátua. Claro que não. O estátua não fala. Não tem um pouco de sentido. Né? O cheiro está ali, se canta aqui. Então está ali de lado, fica em pé. Né? Não é não, Gabriel? Por que você está rindo? Estou brincando com vocês, tá? A sociedade, ela não é estática, ela não é parada, pô, no tempo. Né? E o que molda e o que muda são nossas ações. Bom? A sociedade não é parada. Ao contrário, ela é dinâmica. Está em constante o quê? Transformação pelas nossas ações. Os exemplos na história de pessoas que influenciaram a sociedade são claros nesse sentido. Nós temos Gandhi, Jesus Christ e tantos outros líderes famosos ou anônimos, né? Para quem não sabe o inglês, Jesus Christ é Jesus Cristo. Que também contribuíram para a formação humana ou mudança de hábitos culturais. Oi? Vamos por partes? Já vou explicar para vocês. Gandhi foi o cara que tentou provocar a independência da Índia em relação à Inglaterra, né? Por volta do século XIX. E Gandhi foi um pacifista e um revolucionário que tentou modificar essas práticas através do discurso. Ele queria a liberdade da Índia em relação ao domínio da Inglaterra, tá? Mas a pergunta que eu queria falar para vocês é o seguinte: o que foi, para vocês, o que Jesus Cristo representa? O que ele contribuiu na formação de hábitos culturais? Quem pode me responder? E a igreja? A igreja foi uma construção humana, que só foi alicerçada depois de sua morte, né? Mas era um desejo dele, de fundar. Acho que ele construiu ideias para que as pessoas pensassem mais. Através de quê? Diálogo. Do discurso. Perfeito, ó. Fusão. Aí dava, ó. Quem assiste Dragon Ball viu o meu gesto, não foi? A fusão dos dois personagens. Acho que só poucos entenderam aqui. O menino, mano. Junto casar e as ideias, né? Jesus Cristo só conseguiu adeptos por conta do discurso. E conquista até hoje. Não é incrível o negócio desse bicho. Certo, é assim. Historicamente falando. O cara era um monstrão. E conquistar a gente 2000 anos depois, através de um discurso de fé, de respeito e de amor. E acima de tudo, respeito, né? Porque hoje os seguidores dele estão tudo fracos, viu? Estou com medo daqui a 2 anos. 2000 anos. Estou com medo não, que eu não vou estar vivo mesmo. Eu acho que daqui a 2000 anos essas ideologias estão muito mais fracas. Porque Jesus Cristo preconizou o respeito, a gente mal vê isso. A gente vê um falso amor, uma falsa paixão de pessoas que dizem que amam, mas traem, desrespeitam. Ou que se apaixonam. Claro, depende. Depende. E quando a gente fala nós, é como se a gente estivesse generalizando. Mas existem pessoas boas, honestas. Não, sim, mas né? assim, a pessoa só tem respeito por alguém se você realmente quiser, porque... Sei lá, depende. É muito relativo. Dizem... É, e ao mesmo tempo não, porque eticamente e moralmente as leis são baseadas nessas circunstâncias, né?
As leis que criam em cada sociedade são baseadas nessas circunstâncias filosóficas, moralistas desses caras que se colocaram como grandes democratas, como grandes professores ou com grandes ensinamentos, possuem grandes ensinamentos, né? Não matará, não roubar, porque isso é pecado. Veja só, você não pode matar nem roubar, porque senão a lei cai em cima de você. Não é interessante isso, né? Então, as leis também são constituídas baseadas nesses princípios religiosos. Até porque nós somos uma sociedade cristã. E temos o nosso calendário organizado a partir do nascimento de Cristo, né? O ano 1, 2, 3. É interessante, né? Então, Jesus Cristo foi um cara aqui incrível. Aos olhos históricos e aos olhos religiosos, principalmente, né? Agora, os seguidores dele são meio fraquinhos, né? Isso que se diz por aí. Seguidor de Cristo precisa alicerçar mais, isso fortalecer mais. Agora, claro, quem não for pecador, que atire o que é a primeira? O tijolo. Que é para matar logo. Né? Então, a gente precisa analisar esses fatores que a sociologia, que a história mostra para a gente, tá bom? Por fim, nós temos aqui a mudança social e relações sociais. As relações sociais, elas absorvem um conceito complexo que trata do conjunto de interações entre os indivíduos ou grupos sociais, seja em casa, na escola, no trabalho. Elas representam as diferentes formas de interação que ocorrem em diversos espaços sociais, podendo ocorrer de maneira natural ou através de interesses individuais. Inicialmente, devemos atentar para uma característica muito importante dos humanos. Os seres humanos são seres sociais. A partir disso, a sociabilização ela é fundamental para o desenvolvimento da sociedade, uma vez que ela integra os grupos sociais. Jesus Cristo sozinho não tem transformado a antiguidade nem os dias atuais. Ele tem que conquistar o quê? Adeptos, né? Formando um grupo social, um novo grupo social. Ele resulta num processo de assimilação e identificação, ou seja, quando o ser humano se identifica com tal grupo fazendo parte deles. E esses excluídos tendem a reivindicar melhorias e igualdades entre esses grupos sociais, entre essas classes sociais, gerando ou tentando gerar ou provocar uma mudança social. Tá bom? E aí? Vocês têm alguma dúvida?